Olá, bem-vindos ao nosso canal. Mais um tema da nossa videoaula de hoje, sem pretensão de esgotar o tema, mas com o objetivo de promover conhecimento, problematizar. E o nosso tema hoje é a independência dos Estados Unidos da América. Vamos traçar alguns aspectos, alguns elementos que foram fundamentais no processo histórico de independência das 13 colônias da América do Norte. O primeiro ponto é a influência iluminista. Quando estudamos o processo de independência dos Estados Unidos, há de se pensar que as ideias dos filósofos, dos pensadores iluministas estiveram ali presentes, como, por exemplo, as ideias do John Locke, direitos inalienáveis, vida, liberdade, propriedade, felicidade. Inclusive, essa ideia de direitos naturais inalienáveis do John Locke você vai encontrar na Constituição Americana, após a ruptura com a Inglaterra, com a metrópole. A ideia do Rousseau de soberania popular, que cabe ao povo escolher os seus governantes, a liberdade econômica, enfim. Esse é um primeiro ponto, um primeiro elemento, um primeiro aspecto importante quando se pensa o processo histórico de independência dos Estados Unidos. Tratou-se de uma revolução liberal influenciada pelos valores, então, do iluminismo, das ideias do século XVIII, do século das luzes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a relação metrópole-colônia, Inglaterra e as 13 colônias. Uma relação histórica inicialmente pautada por uma negligência salutar, por uma política não intervencionista, não mercantilista. O que é isso? A metrópole, a Inglaterra, até então, não intervia, não controlava as 13 colônias. As 13 colônias tinham liberdade econômica, tinham democracia, escolhiam seus representantes, liberdade religiosa, possuíam um comércio triangular. Mas isso muda. Essa relação que a Inglaterra estabeleceu com as 13 colônias, uma relação inicialmente marcada por uma autonomia das 13 colônias, por uma política não intervencionista, não mercantilista, ela muda em função de alguns fatores aí, com a Revolução Industrial, A Inglaterra necessita ampliar mercados, matérias-primas, com a Guerra dos 7 Anos, entre franceses e ingleses mesmo, apesar da vitória inglesa na Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra, para cobrir os gastos com a guerra, ela vai adotar essa política intervencionista em relação às 13 colônias, taxando, criando impostos. Então, um segundo ponto aí, um segundo elemento importante é pensar que inicialmente as 13 colônias possuíam autonomia e posteriormente a Guerra dos 7 Anos, é um divisor de águas aí, a Revolução Industrial, a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra passa a adotar uma política de controle, uma política intervencionista, uma política mercantilista, com o objetivo, entre outros, de cobrir os gastos com a Guerra dos 7 Anos. E aí está o problema. No momento em que a Inglaterra começa a taxar os colonos, o que não fazia anteriormente, como criando lei do selo, lei do chá, lei do açúcar e outras leis, a questão levantada pelos colonos é, olha, pagamos impostos, mas que tenhamos representantes no parlamento inglês. Os colonos tiveram um slogan, um lema que era nenhuma taxação sem representação. Ou seja, a partir da guerra, após a Guerra dos 7 Anos, quando a Inglaterra assume uma política intervencionista, mercantilista, com a criação de impostos, há uma reação dos colonos a essa política intervencionista, uma reação que vai chegar num ponto tal de ruptura. O parlamento inglês não vai acatar a petição dos colonos, deles terem representantes no parlamento inglês, e aí o clima, a relação entre as 13 colônias e a Inglaterra torna-se uma relação tensa, uma relação conflituosa, que vai desembocar, obviamente, num conflito armado, numa guerra, onde nessa guerra as 13 colônias se unem, Thomas Jefferson, George Washington, essas lideranças ali dos colônios levam à frente o processo de independência. Então esse é um ponto importante quando se pensa a guerra a Revolução Americana, a independência das 13 colônias.
Um terceiro ponto a ser pensado, também significativo, já falava no início do vídeo, é a influência das ideias iluministas e principalmente também, além dos direitos inalienáveis, além dos direitos naturais lá do John Locke, da soberania popular, um debate que ocorreu na América do Norte após o processo de independência, que tipo de forma e sistema de governo adotaria. E optaram por uma república presidencialista, federalista. Isso é importante. A ideia de que os estados eles possuem autonomia em relação ao poder central. Isso é um ponto também importante no processo histórico da Revolução Americana, a adoção do federalismo, ou seja, autonomia dos estados. Por isso falamos em República Federativa do Brasil. E aí podemos já observar que tivemos influências, né, na nossa república, claro que não tão quanto um liberalismo a lá Estados Unidos, mas enfim, essa ideia federalista ela vai chegar aqui no Brasil no século XIX, durante a proclamação da república lá na primeira Constituição. Um outro ponto relevante é a contradição também entre esse liberalismo norte-americano lá no século XVIII. Por quê? A Constituição americana, como as constituições liberais ocidentais, influenciadas por essa ideia, né, de isonomia jurídica, de igualdade jurídica de todos os indivíduos perante a lei, essa ideia ela assinala uma contradição na medida em que, após a independência das 13 colônias, os negros, por exemplo, nos Estados Unidos ficaram excluídos, marginalizados da participação política. A escravidão foi mantida, as mulheres também. Ou seja, a população indígena também, as minorias étnicas na América do Norte, após o processo de independência, também ficaram na marginalidade, na exclusão política, na exclusão social. Então, um quarto ponto, um quarto elemento a ser pensado quando discutimos o processo de independência das 13 colônias da América. Ok? Um abraço, espero que tenha contribuído essas 4 ideias, sem pretensão de esgotar o tema, mas foi uma sugestão de um nosso ouvinte, de um nosso seguidor aí, enfim. Ok? Um abraço, obrigado.